Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe o nosso irmão Rubens, nosso moderador. Deus abençoe o irmão Rubens. Nossa irmã Dinanda também já está aí. Irmã Eliane, Deus abençoe, minha irmã, a vida de vocês que já estão conosco. Deixem um like, compartilhe. Irmãos, hoje eu estou entrando mais cedo ainda. Ontem eu entrei 4 e alguma coisa. Hoje eu estou entrando agora 1h34. Porque alguns compromissos nos fazem entrar um pouco mais cedo aqui. Às vezes a gente nem consegue entrar, mas hoje, pela misericórdia e graça de Deus, conseguimos chegar aqui nesse horário para passar informações seríssimas, irmãos. Olha, eu tenho 3 notícias somente que eu vou tratar aqui com vocês hoje, e uma extra, né? Entre algumas notícias, sempre tem alguma que a gente vai tratando aqui com vocês. Mas olha, irmãos, nós temos aqui muita informação chegando, muita notícia que estão no radar aí, e eu queria mostrar para vocês, cada uma para vocês aqui, que me chamaram muito, mas muita atenção. A primeira informação, são 3 informações, eu vou falar quais são as informações que eu vou tratar aqui na live hoje. A primeira notícia que eu vou falar com vocês é sobre um evento do El Nino. Eu vou falar para vocês que saiu uma informação, e eu digo a vocês, eu não sei se essa informação é verídica de fato, mas esse jovem Esdras tem trazido algumas informações que tem entrado aí encaixado, quando não é exatamente, é muito parecido, é muito semelhante às informações da The Economist, né? Quando não é exatamente aquilo, é muito próximo do que a gente imagina que vinha a ser. Então, o Brasil já está na rota do El Nino. Eu sempre chamo isso a rota do juízo de Deus. Deus usa essas ferramentas, esse clima, seja manipulado ou não, para que Deus manifeste o seu juízo sobre a nação brasileira e sobre as nações que estão se esquecendo dele. Bom, então eu vou começar já essa live aqui, já trazendo essa informação para vocês, sem demora, sem delongas e sem enrolação. Olha, preste bem atenção nesse vídeo. Tem data, tem dias, só faltou hora. É um documento importantíssimo. Pasmem vocês, irmãos. Olha esse documento aqui que está sendo vinculado. Olha bem. Probabilidade de evento 99, que está escrito aqui, nível crítico, probabilidade de evento 99,7%. Agora, olha interessante a data que está prevista, 18 de setembro de 2026. Faltando, então, numa contagem regressiva, 110 dias restantes. O mais interessante é o cronograma. 24 horas iniciais, alerta máximo, evacuação imediata e mobilização total das forças. Fase 2, resgate de sobreviventes, primeiros atendimentos, estabelecimento de abrigos. Fase 3, depois de 14 dias, olha isso, olha só o nível de catástrofe. Assistência humanitária, distribuição de suprimentos, estabilização das áreas. Fase 4, 180 dias, reconstrução de infraestrutura, apoio psicológico e social e recuperação econômica. Ou seja, esse apoio de estruturas aqui são as cidades de 15 minutos e também as Smart City, e principalmente as casas pré-fabricadas que a ONU vai estar fornecendo, né, criando as cidades já inteligentes. As comunicações de alerta serão sistema de alerta ativo, rádio e TV, emissão de informações de 24 horas, sirenes ativas e redes sociais de monitoramento. E aqui na fase 5, emprego máximo das Forças Armadas, policiais, defesa civil e forças estrangeiras internacionais. Objetivo: resgatar vítimas de escombros, atendimento médico, segurança e manutenção da ordem e da reconstrução. Tá tudo aqui, ó. Este é um evento de escala catastrófica. Ação imediata e coordenada pode salvar milhares de vidas. E a fonte é a fonte oficial aqui. Deixa eu até aumentar para vocês aqui, ó. Site Nacional de Monitoramento de Alerta. Então é uma fonte oficial. Isso daqui que eu estou colocando para vocês é um site de criptografia que está escondido dentro da Deep Web para vocês se prepararem para aquilo que eu avisei há muitos meses atrás. Um mega terremoto estará chegando exatamente no horário às 3h17 da manhã, 18 de setembro de 2026. Você pode falar, como é que eles podem prever? Eles têm as máquinas de programação digital que conseguem realizar catástrofes totalmente artificiais. Você acha que eles não vão conseguir prever um negócio desse? E agora vamos ao que interessa aqui. Olha só, decretar estado de emergência. Isso é um plano de contingenciamento que está dentro do site do governo. Tá? Decretar estado de emergência, decreto presidencial nas áreas afetadas, o objetivo é garantir poderes especiais para a resposta rápida e mobilização total de recursos. Solicitar
Ajuda humanitária internacional. Ativar protocolo de ajuda humanitária junto à ONU, à OEA, países aliados e organizações internacionais. O objetivo é garantir suprimentos, equipes médicas, abrigos, alimentos e suporte logístico. 3. Ação imediata, liberação de recursos financeiros do Tesouro Nacional, BNDES, bancos públicos e fundos de emergência. Financiar operações de resgate, reconstrução de infraestrutura e assistência à população. Fase 4, ação imediata de evacuação preventiva e remoção da população das áreas de risco para os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, garantindo abrigo, segurança e condições dignas de sobrevivente. Tsunami. Nós temos um alerta de tsunamis para o hemisfério norte e pega o nosso sul aqui, se não me falha a memória, até Ubatuba. Até Ubatuba chega o alerta a respeito de tsunami. Vale a pena a galera dar uma pesquisada, mas existe um alerta de tsunami por causa de vulcões marinhos que podem entrar em erupção e as falhas geológicas estão acontecendo. Inclusive, nós estamos com uma falha geológica ali em Recife, né? Em frente de... como é que é o nome daquela praiazinha ali, deliciosa ali no Recife, meu Deus do céu, não é Maria Farinha não, como é que é o nome dela, que fica, Boa Viagem, ali é uma delícia, cara, se não fosse os tubarões é bom demais, 27 graus a água, tu imagina, é bom demais. E como é que tem certo? Tubarão, né? Mas aí tem explicação. Aí, resultado, 35 km à frente, abriu uma fossa de 670 km indo na direção da África. Olha, irmãos, é forte essas informações que estão chegando aqui. Obrigado, irmão Rubens, pelo vídeo. Vou colocar aqui no final sobre o assunto lá da Espanha, tá? Interessante esse vídeo. Eu vou colocar aqui, já deixei ele aqui já engatilhado. Voltando aqui ao assunto que eu acabei de falar, irmão, sobre data, dia, só faltou a hora, sobre esses eventos escatológicos, esses eventos climáticos aí, né? Estão prevendo aí até terremoto, e nesse documento faz muito sentido, não sabemos se será nessa proporção que está falando aí, né? Terremoto seguido de um tsunami, mas dá a entender que é algo que está sendo planejado, já está sendo colocado ali, debaixo dos panos já há um bom tempo. Olha aqui, essa informação aqui, ela é recente, irmãos. Ela não é de hoje, mas é uma informação que começou já no comecinho do mês, né, desse mês de julho, essas informações dos terremotos, dos tremores de terra, que atingiram o litoral, vocês não estão vendo aí, está aí na tela. Chegou mais o pessoal. Deus abençoe, irmã Elizabeth, bem-vinda. É assim, não devemos duvidar. Também não duvido, tá, gente? Não acreditamos em tudo, mas também não podemos descartar as possibilidades diante das evidências que nós temos aqui. Olha aqui, ó, saiu na CNN, irmãos. 2 tremores de terra no litoral do Rio de Janeiro, e não é de agora que tem se falado. Até aquele ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha falado algo há um tempo, isso quando ele ainda era ministro no governo do presidente Bolsonaro. Ele falou, né, ele alertou que o litoral brasileiro ia sofrer uma catástrofe sem medida, assim, uma coisa assim absurda, né? Ele tinha falado aquilo ali, saiu como um maluco, como um louco, tal, mas agora as evidências apontam para algo muito semelhante, né? E foi registrado de 3.0, é um terremoto fraco, né? Não causa um tsunami, não, mas os geólogos, os que estudam sismologia, afirmam que quando está para ter um grande terremoto, começa primeiro com os pequenos tremores, para depois aumentar. O Brasil não tem ali a faixa da placa tectônica, e o que chama a atenção é que, se não tem as chamadas placas tectônicas, por que aqui tremeu? Eles estão investigando isso aí, e não estão encontrando uma explicação. E nós sabemos, irmãos, que há o juízo de Deus sobre o Brasil, mirando as nações. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Elizabeth está aí com a gente também. São 2 Elizabeth, chegaram em seguida aí. Deus abençoe, minhas irmãs, bem-vindas. E é interessante observar esse cenário do El Niño no Brasil,
Ontem na live eu falei, né, que eles já deram uma data também, são 2 datas, né? Ontem eu falei de uma data dada pelo próprio sistema, e agora uma data que foi descoberta por esse documento do Esdras aí, afirmando que estamos numa contagem regressiva de 110 dias, né, até a data que o documento foi encontrado, que será agora dia 18 de setembro. Né, 18 de setembro, haverá uma evacuação em massa em alguns litorais brasileiros. Essa é a informação do vídeo ali. E é interessante observar que as imagens que chegaram do Rio de Janeiro ontem, irmãos, foram impressionantes. Algo assim, apocalipse, parece filme. Os motoristas no carro não enxergavam nada, muita poeira, muito vento. E eu quero aqui aproveitar os irmãos que estão aqui na live. Irmãos, deixem o like, compartilhem nos seus status, nos grupos que vocês estão, para que o algoritmo destrave. Quando a gente troca de horário assim, o algoritmo fica sem saber como entregar a live. Então, quando vocês dão um like, destrava, e o YouTube vai recomendar. Deus abençoe. Então, veja, irmãos, esse é um assunto que eu queria trazer para vocês. Estejamos em alerta, esses tremores, essas informações, essas datas, é muito estranho, eu não duvido, oremos, né? Estejamos aí debaixo de oração, porque o fim está próximo. Outra informação, irmãos, que eu vou trazer para vocês aqui, já estamos caminhando para o fim da live. Havia um site que estava... Lembra daquele tempo lá que o ex-presidente, até então agora preso, Jair Bolsonaro, alertou sobre os eventos do Coronga, né? A gente até inventou esse nomezinho aqui para enganar o algoritmo. E o que aconteceu? Saiu agora, irmãos, informações, né, do Dr. Fauci, reconhecido como Dr. Falso. Ele, desde o começo, a gente tinha falado, né, que ele tinha proibido aquelas medicações que eram eficazes contra a enfermidade, enfim. Eu vou colocar para vocês aqui a sequência desses vídeos aqui, presta bem atenção no que está sendo falado, porque você não vai ver a mídia convencional falar sobre isso. Eu pesquisei aqui, agora há pouco, no Google, e não vi o G1, o CNN falar, e isso aumenta, né, irmãos, a teoria de que essas emissoras são financiadas pelo Jorge Soros. Jorge Soros é um progressista maligno que financia a mídia internacional para que ela venha trazer informações e cauterizar a mente dos incautos, né? Que as pessoas não podem compreender o que está por trás. Então, as pessoas acabam acreditando no que está passando no jornal de maior evidência, né? G1, CNN, Jovem Pan, tudo Band News, enfim, o que eles falam. Irmão Valentino não tem pão, hein, meu Valentino? Que eu não te vejo por aqui, vaso. Ia ter às 4 horas, irmão Valentino, eu falei ontem, né, mas hoje é aniversário da minha digníssima esposa, minha princesa amada, e eu não vou poder estar às 4 horas, temos um compromisso. Eu estou já gravando um pouquinho mais cedo aqui, mas as informações que eu trago para vocês, irmãos, são informações quentes, tá? Bem apuradas e bem atuais. Eu duvido muito que até o final do dia, mas as notícias estão correndo muito, né? É por isso que eu falo para vocês estarem no nosso grupo, na comunidade do WhatsApp, porque lá eu estou atualizando em tempo real, com vídeos, textos, imagens, áudios, tá? Façam parte da comunidade lá do WhatsApp, irmãos. Tem muita informação boa chegando lá também, em tempo real, viu? Aconteceu, eu já coloco lá. Então, eu vou colocar para vocês aqui essa sequência de vídeos para que nós possamos avançar, tá, irmãos, com as notícias aqui. Olha o que diz esse vídeo, o que o ex-presidente falou, estava corretíssimo, foi acusado de genocida, mas quem foi genocida no final foi a elite. Olha aí. Eu tenho os estudos bem aqui. Havia um site que estava acompanhando os estudos randomizados controlados. Eles estão aqui mostrando 60%, 70% de eficácia da ivermectina. A mesma coisa que você diz que não há evidências, havia todo tipo de evidência. Entes queridos tiveram que ir para hospitais, tiveram que processar hospitais. Só a serpentaria.
Então, eu gostaria de saber, sabe, até que ponto você esteve envolvido em sabotar a hidroxicloroquina, ivermectina, e se você fez isso porque sabia que a única maneira de conseguir autorização de uso emergencial para esses medicamentos, essas terapias gênicas experimentais, era se não houvesse tratamento eficaz. Você não poderia conseguir a autorização de uso emergencial. Então é por isso que você ajudou a sabotar esses medicamentos genéricos baratos em favor do Remdesivir, que, aliás, as enfermeiras... Você está ciente do fato de que as enfermeiras chamavam isso de corra, a morte está próxima? Sob orientação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos sobre a Quinta Emenda. A China vai controlar toda a comida do Brasil até 2030. Essa é a minha previsão. E eu vou provar por que ela já começou. Seguindo a sequência, hoje é o Centro-Oeste, o celeiro do Brasil, que está sendo dominado há anos pela China. E tu nem sabia disso. Guarda esse vídeo. Em 2030 tu volta aqui para me cobrar. E começa pela base de tudo. Desculpa, gente, eu coloquei um vídeo aqui que não tem nada a ver, era para uma outra live, eu acabei juntando aqui as notícias. Mas deixa eu colocar aqui agora esse vídeo aqui. Dr. Fauci? Um assunto para um outro momento. No, they're not. And that's... Olha, esse E a aqui é jogar pro armazém tá aqui embaixo. Tu mais uma vez que ele está sendo questionado ali, ó. Ele comprova realmente que existe um plano, né? Tudo que a gente falava naquela época, lá em 2019, 2020, quantas vezes tiveram canais bloqueados, monetização suspensa, tudo porque falamos a verdade. Ali nós vimos o espírito do anticristo agindo, né, irmãos? Porque o que foi ventilado ali foi mentira, né? Desde o começo, nós avisamos que tinha sido algo fabricado, original de um laboratório lá no País do Dragão, e tudo isso, irmãos, ocorreu diante dos nossos olhos. E tudo isso prova, irmãos, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Foi revelado que a Covid-19 foi uma grande farsa, inclusive hoje o governo dos Estados Unidos divulgou, né, algo importante, né, acho que eu estou até com a notícia aqui, o governo dos Estados Unidos trocou, né, o governo americano trocou o nome de um site que tinha Covid-19, né, o governo americano mudou para expor, né, pegou o site e mudou o nome do site para os documentos revelados ali. O nome do site era site covid.com, né? Vou ver se eu encontro aqui essa matéria aqui. Eu tinha visto ela no Instagram. Não está aqui nessa matéria aqui. Na época, olha o que sai na época aqui, irmãos. Olha o que saía na época aqui. Vou deixar para vocês aqui. Essas notícias aqui não são de agora, mas é na época. Você encontra aqui a data. Olha o título aqui. Era isso que era falado na época. Deus abençoe, irmã Carmen, bem-vinda. Era isso que era falado na época. E agora está aí revelado, né? Está tudo aí exposto. Tudo exposto. Foi tudo mentira. Tudo mentira. Tem também uma informação também que saiu no The Pop Voice.
Olha o que os caras estão falando lá nesse site. Esse site aqui ele não tem compromisso com a Media Stream, né? Eles falam mesmo a verdade. Inclusive, eu estou com alguns materiais para a gente colocar lá no Rumble. O Rumble voltou aí. Olha aqui. Cientista que atuava como médico da Covid-19 é encontrado, olha, dias antes de depor contra a agenda de despovoamento de Antônio Fauci. Olha aí, irmãos, isso aí não sai na mídia, né? Isso não sai na mídia convencional. A mídia convencional não fala isso, não vai falar isso. Então esse cara apareceu aí, como diz a história, suicidaram ele, né? Sumiram com ele, né? Silenciaram, tá aqui. Toda vez que o doutor Anthony Fauci se senta para depor perante o Congresso, pessoas começam a morrer. Toda vez que as perguntas ficam difíceis, todas as vezes que fica claro que o cerco está se fechando, corpos aparecem, testemunhas se calam e o relógio recomeça. Pois é. É muita gente envolvida, irmãos. É muita gente que sabe de muita coisa. E o negócio é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Tem até um vídeo aqui, não sei se esse vídeo... Every single time Dr. Anthony Fauci... O negócio é sério. Um pesquisador chinês financiado diretamente por Fauci foi encontrado silenciado em circunstâncias altamente suspeitas. É a coincidência ou é inacreditável? Pois é. É uma coincidência, viu, maligna, né? Então veja que tudo que a gente fala, irmão, a gente está diante de um cenário, irmãos, tão estranho, né, irmãos? Antigamente era coisa de filme isso, né, irmãos? A gente via isso em filme. Mas vocês estão prestando atenção, irmãos, como nós estamos debaixo de uma investida satânica espiritual muito forte? Eu não sei se vocês estão percebendo, irmãos, o peso espiritual que está no mundo hoje. As pessoas, irmãos, está difícil, irmão, você está no ambiente social hoje, nas ruas, tudo é muito estranho, irmãos, as pessoas se comportam estranhamente, e é por isso que nós precisamos estar revestidos de poder, revestidos de autoridade espiritual, pedir a Deus visão espiritual, porque o cenário é muito, muito, muito estranho, irmãos. Hoje eu não confio praticamente em ninguém nas ruas, irmãos. Eu ando sempre ligado, vou num shopping, vou num supermercado, vou num centro, vou aonde eu estou, fazendo o projeto, principalmente, irmãos, você percebe que você pode ser atacado por trás. Irmãos, é muito estranho. Então, hoje, irmão, quando você vê esses homens sentados ali, sendo julgados, interrogados, e eles mentindo na cara dura, homens de paletó e gravata, pois é, o pessoal concorda aqui, as irmãs. Pois é, irmãos, então nós estamos diante de um cenário, irmãos, muito estranho. É por isso que eu convido a vocês, eu vou estar fazendo esses devocionais de manhã, porque de manhã, irmãos, há uma ligação muito forte com o Espírito Santo. Não sei se vocês sentem isso também, mas na parte da manhã eu sinto uma conexão muito forte com o Espírito de Deus, e nós precisamos buscar a Deus, irmãos, de manhã. Eu não vou fazer mais live aqui nesse canal de oração, realmente o algoritmo trava muito, fica difícil. Eu vou pegar um canal que eu tinha e vou transformar ele em um canal de oração, só para essas devocionais de manhã, para a gente poder ficar ali juntos, orando, buscando, intercedendo. Eu vou mergulhar no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Minha irmã Elizabeth, muito obrigado, Deus abençoe. Mas ela já chegou e abençoando, né? Trazendo as joias. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. As pessoas estão grafenadas, o irmão Valentino coloca aqui. Pois é, tem isso também, né, irmãos? Essa história do grafeno aí, das frequências de 5G também. Eu tenho assuntos, irmãos, muito fortes sobre isso aí, que só pode ser colocado no Rumble. O irmão, coloca aqui, irmão. Ô, irmão Eres, Deus te abençoe, tá aqui com a gente também, irmão Eres. Glória a Deus. Faltando o irmão Dinho chegar, faltando a irmã Gilmara também. Ó, o irmão Rubens fala aqui, né? Pastor José, não existem mais teorias da conspiração, aqueles que tiravam sarro. Pois é. Verdade, irmão Rubens, muito, muito bem colocado. Pois é, irmãos, é muito falar. Hoje, antigamente, irmãos, você ficava até sem jeito, quando você ficar diante da família, eu não sei se vocês já passaram por isso, quando você sentava assim numa reunião de família, um almoço, um jantar, ou os irmãos da igreja, que você falava assim, olha, essa questão da picadinha lá, do suco de Giló, é uma genética, tem um nome que chama,
é um experimento genético, tal, e aí o pessoal ria, zombava, é um negacionista, é bolsonarista. Infelizmente, né, eu não sou bolsonarista, não gosto de política, mas o Bolsonaro estava certo, né, desde o começo, e a gente sempre falou aqui, era melhor um governo do Bolsonaro que um governo do Lula, né, que obrigou muitas criancinhas a receber o suco de Jiló, e muitas dessas crianças partiram para a eternidade. Eu sofri com isso, com meu paizinho. O meu paizinho partiu para a eternidade. Eu tenho certeza que foi esses experimentos que fez o meu pai partir. Quantas famílias morreram, né? Só no Brasil, o número passou de 600 mil pessoas, né, que partiram para a eternidade. Acho que é um pouco mais do que isso aí. Então, irmãos, esses homens pagarão diante de Deus. Então, você veja, irmãos, não dá para confiar mais no sistema. Quando o sistema diz faça, irmãos, é desobediência civil mesmo, tem que ser feita nesse sentido. Se é para poupar a minha salvação, se é para poupar a minha família, a minha saúde, a minha vida, irmãos, é retroceder naquilo que o sistema manda fazer. Entendeu? Também a irmã Carmen confirma aqui também a mesma coisa. Sofremos. Quantos de nós sofremos, irmãos, com a perca dos nossos familiares? E a gente falando aqui, de batendo na tecla. E tinha pastores, irmãos. Pastores dizendo, receba o suco de Jiló. Crente não deve ter medo de receber suco de Jiló. Vá lá e receba o suco de Jiló. Irmãos. Então você veja, irmãos, quantos foram irresponsáveis? A irmã Elizabeth Gonçalves aqui, ó. Fui atacado, uma mulher me cuspiu e me atirou pedras pelas costas. Não me machucou, Deus me guardou, mas fiquei assustada. Meu Deus. Olha, tá vendo, irmãos? Eu falei agora sobre isso. A irmã confirma aqui um testemunho aqui, ó, de livramento sobre isso. Pois é, irmãos, tá assim o mundo hoje. O mundo tá assim hoje. Essas terapias gênicas, acho que esse é o termo que coloca, foram colocadas em grande escala. A gente não dá para confiar em ninguém hoje. Onde você está, pode ter um maluco. Até quando eu estou viajando, irmãos, eu fico pensando, rapaz, esses caras frequenciados, tira o carro da mão e vem na sua direção, como já aconteceu e vem acontecendo. O cara tá dirigindo e do nada muda de direção. Irmão, tá feia a coisa hoje. É verdade, irmão. O Valentino colocou aí algo importante. Quando você vê o gado indo na direção, vá na contramão, vá na direção oposta. Foi isso que a gente fez. Muitos de nós aqui fizemos isso. E estamos fazendo até agora, né? Essa live é isso. Essa live aqui é isso, irmãos. Aproveitando os irmãos, ó, eu tô com um compromisso agora, nesse mês, eu tô precisando de 15 cestas básicas no valor de 90 a 80 reais. Os irmãos que sentirem no coração, quiser fazer um depósito, quiser ajudar também aí no Superchat, tá aí aos meios. Ajuda, irmãos, invista nessa obra de missão. São famílias que estão realmente necessitadas. Tem irmãos crentes e tem irmãos que não são. E a gente está indo ali fazer um culto. Eu não queria chegar lá de mãos abanando. Então, os irmãos que queiram nos ajudar com 15 cestas básicas para esse projeto, que será realizado esse mês agora, lá para o dia 15, 16 de agosto, eu quero que os irmãos me ajudem a investir em vidas, em almas. Então, hoje, nós estamos aqui anunciando esse projeto. Amanhã haverá uma viagem missionária. Estarei pregando o evangelho numa cidade chamada Branquinhas, numa feira livre. E eu conto com seu apoio. Precisamos das suas ajudas financeiras para avançar com a pregação do evangelho nessa última hora. Tá? Bom, vamos avançar aqui. Já vou terminar a live. Olha, a irmã Carla fala que o morador jogou o carro para cima de mim. Subi para o... Meu Deus, o morador jogou o carro. Misericórdia, irmã. Misericórdia. Olha, irmã Elizabeth, vou fazer sim. Irmãos, eu estou com um projeto aí, é porque eu tomo conta de uma congregação aqui, e para mim é muito puxado, mas eu vou entrar com um projeto, ó, eu vou fazer essas lives, mas não vai ser no horário convencional. Essas lives, eu já estou com todo o material pronto, inclusive eu já preparei o e-book gratuito. Todos os irmãos que queiram receber o e-book gratuito, vocês que ajudam o projeto missionário, tanto financeiramente, como divulgando nos status, divulgando nos grupos, vão receber o e-book. Todo mês vai ter um e-book. E eu fiz um e-book sobre o controle social através da tecnologia. Todo o assunto linkado com a Bíblia. Irmãos, pense no e-book abençoado.
Eu estou aprendendo muito com esse estudo, passei meses aqui estudando, lendo, me informando, e eu construí esse e-book, e Deus não deixou vender. Eu queria colocar à venda para ajudar no programa, mas Deus falou, não, você não vai vender, você vai entregar gratuitamente, e deixa comigo que eu vou providenciar os meios. Então, eu vou estar distribuindo esse e-book, e tem outros e-books que eu estou desenvolvendo também. Já dei um para os irmãos, né, que foi sobre o estudo de escatologia para iniciantes, para leigos, pegando ali o passo a passo, bem facinho mesmo, começando a ler os eventos na cronologia, a cronologia dos eventos escatológicos, na visão pré-tribulacionista, que é a minha visão, que eu creio que é dos irmãos também, arrebatamento. Logo após o arrebatamento haverá o tribunal de Cristo, né? Os crentes serão julgados, só os cristãos. O tribunal de Cristo é o evento que vai julgar os salvos. No tribunal de Cristo não haverá condenação, haverá perca de galardão, não é isso? Mas não haverá ali condenação. Então, faça essa diferenciação. O que vai ter condenação será o trono branco, lá na frente, o julgamento de todos aqueles ímpios, tá bom? Mas e depois do tribunal de Cristo, vem as bodas do Cordeiro. Não está muito bom esse e-book. Inclusive, eu criei um documento de mapa mental, que é um outro e-book muito bom, tá no forno aí. Os irmãos que queiram um e-book, olha, vocês que queiram um e-book, vocês precisam entrar nesse Pix aqui, nesse número aqui, ó. Esse número aqui é o da minha esposa, vocês vão entrar lá e vão colocar exatamente o que a irmã colocou aqui, ó. A paz do Senhor, se identifique e coloque, eu quero o e-book, viu? Amém? Entrem lá, nesse aqui, tá? É nesse aqui, não é no meu, né? 9128 também, da minha esposa. Ela que vai fazer o encaminhamento desse e-book para vocês, tá bom? Um e-book abençoado. Já foi um. Se o irmão não recebeu o outro anterior, fala, eu quero os dois e-books, que a gente vai entender e vai mandar os dois, tá bom? Bom, eu quero colocar para vocês aqui agora, irmãos, um material importantíssimo, preste bem atenção. Preste bem atenção nesse material. Eu não sei se vocês viram o que está acontecendo na Espanha. A fronteira da Espanha, a cidade de Ceuta, está sendo invadida por muçulmanos, e isso é espiritual. Veja. Olha isso. Olha essas imagens impressionantes, irmãos. A Europa caiu. E eu vou colocar um vídeo que o irmão Rubens mandou, junto com a sua esposa irmã Dinanda, no final, para você ver como... Olha isso aqui, olha o que o cara está falando aqui, irmãos. Olha isso. A fronteira que divide África de Europa. Olha a invasão aí, ó. Mira que situação temos olha isso. A maioria são homens jovens, mas eu vi também mulheres e crianças também. Olha isso. O socialismo comunista linkado à agenda progressista, maligna, satânica, que quer introduzir na Europa a cultura muçulmana, que a cultura muçulmana detesta os cristãos. Irmãos, olha esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, irmãos, é impressionante. Os imigrantes aqui, eles estão querendo invadir o supermercado, irmãos. E foi chamado uma segurança para reforçar, para que eles não invadam e saqueiem o supermercado, porque estão com fome. Essas pessoas invadiram a Espanha, estão invadindo cerca de 60 mil já, e eles estão querendo comer. E olha aqui esse vídeo, olha que impressionante isso aqui, irmãos. Olha que impressionante. Olha isso. Brincadeira, irmãos. Eles querem invadir o supermercado. Olha essa outra imagem aqui, irmãos. Agora essa imagem aqui, irmãos, são dos... Essa imagem aqui é os espanhóis pedindo a derrubada do governo do Pedro Sánchez, que é um socialista, uma espécie de Lula. É um governo comunista que está na Espanha. Você veja que a Espanha ganhou a Copa do Mundo e agora a Espanha está no centro da mídia, das atenções do mundo agora, em um caos. Então tem muita coisa aí cabalística, né, irmãos?
Olha aí, outra imagem aí, a fronteira ali, eles tentando impedir a entrada deles, mas eu creio que isso aqui não vai impedir a entrada desse pessoal. E é por isso que critico o Donald Trump, né? É isso que aconteceu com os Estados Unidos, né, irmãos? Com o governo Biden. E eu não duvido, irmã Eliane, que isso possa acontecer no Brasil, não. Porque o governo brasileiro, se esse governo que está aí ganhar, é isso que vai acontecer no Brasil também, irmãos. Só que muitos estão dizendo assim, se o governo Lula ganhar as eleições agora, é isso que vai acontecer com os brasileiros entrando no Paraguai, na Argentina, né? Tentando invadir ali, porque são os países hoje, Paraguai e Argentina, são governos de direita, né? Um governo mais conservador, e a nação só prospera lá, né? Estão só prosperando, a Argentina. Olha isso, parece aquele filme de zumbi. Não tem aquele filme de zumbi? Não parece, irmãos? Olha, os zumbis entrando. Então, quando eles fizeram aqueles filmes de zumbi, eu acho que não seria zumbi literal, né? Mas seria pessoas invadindo outras nações, irmãos. Olha isso, irmãos. E os europeus são um povo muito conservador, né? Um povo muito limpinho, né? E eles estão vendo essas coisas aqui, estão chamando de bestas selvagens, os europeus. Inclusive, tem uma irmã nossa, a irmã Socorro, que mora lá na Espanha. Eu estou tentando entrar em contato com ela para saber se é próximo onde ela mora aí, essa situação, para ela nos passar informações mais pontuais sobre esse evento aí. Agora, eu recebi um vídeo, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se eu coloquei nessa... Olha aí, irmãos. Olha que imundice ficou a cidade, irmãos. É sério. Eu recebi um vídeo de uma mulher, olha aqui, as pessoas ali na cidade, eles invadiram tudo, mas tem um vídeo aqui, olha o que esse cara vai falar que é importante, e tem um vídeo de uma mulher que ela fala algo também muito importante, eu queria mostrar para vocês. Olha esse vídeo aqui, irmão, preste bem atenção no que esse rapaz vai falar. Oi, irmã Raquel, bem-vinda. Olha aí, eles invadindo as casas, isso é eles invadindo as casas, irmãos. Os muçulmanos invadiram a Espanha ontem e eu avisei no vídeo passado que o caos ia acontecer à noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Vou pegar que eu vou te mostrar o que aconteceu. Já me segue também pra você ficar atualizado todos os dias, porque mais de 40 mil pessoas entraram na fronteira da Espanha ontem à noite em menos de 24 horas. Como eu disse no vídeo passado, isso viraria um cenário de guerra e virou. Lojas totalmente destruídas, eles começaram a roubar também as lojas. Guardas civis foram atacados no meio do centro, eles invadiram a cidade e atacaram a polícia. E o próprio governo local admitiu que a soberania da cidade simplesmente ruiu. Meu irmão, na minha opinião, tá? A Europa, ela abriu a porta ali para a própria destruição. E agora quem vai pagar o preço é o cidadão comum da Europa. Vou atualizando vocês de tudo que tá acontecendo lá, mas na sua opinião, você acha que a Espanha, ela perdeu o próprio controle de vez ou ainda dá tempo de reagir? Deixa aqui nos comentários, a gente vai trocar ideia e já me segue até o próximo vídeo, baby. Olha isso. Olha isso. Agora olha esse outro vídeo aí, irmãos. Isso aí é a nova ordem, verdade, meu Rubens? Agora, olha esse vídeo que essa mulher vai falar aqui, irmãos. Presta bem atenção no que essa mulher vai falar na sequência desse vídeo aí. Faz total sentido. Isto que nós estamos a ver aqui não é imigração. É um plano de substituição populacional, perfeitamente planeado e financiado pelas elites globais para destruir o que resta de identidade cristã na Europa. Quem é que está por trás disto? Começamos pelo World Economic Forum, o Klaus Schwab, quando ele falou que you own nothing and be happy. Temos o George Soros, que financia uma multitude de ONGs que, por sua vez, influenciam a forma como a comunicação social fala, o tipo de propaganda que é disseminado, as narrativas. Se vocês repararem, se tiverem um bocadinho de atenção, quando sai, por exemplo, uma nova propaganda, quando eles querem atingir uma nova pessoa, saem todas as páginas dessas ONGs ao mesmo tempo. Então não é por acaso. Alguém lá de cima diz, está na altura de destruir esta pessoa, ou destruir esta narrativa, ou contrapor esta narrativa. E todas elas falam exatamente das mesmas coisas. Temos, claro, a União Europeia e os próprios governos de cada país que dizem sim a todas estas coisas que vêm de cima. Eles não estão aqui para proteger o povo, mas sim para cumprir as agendas de lá de cima. E depois temos uma parte muito importante deste tabuleiro. Para isto funcionar, a máquina de propaganda tem que andar, as ideias têm que ser disseminadas. Então, são utilizados os mídia para espalhar precisamente aquilo que se quer que as pessoas pensem, que acreditam e que defendam. E também um pormenor interessante que é isto que nós vemos nestas imagens não são só a invasão de pessoas, que obviamente vão causar todo tipo e mais algum de perigo, de estabilização social e económica, mas também uma invasão espiritual. Estas pessoas que carregam
dentro de si espíritos que negam a divindade de Cristo, espíritos demoníacos que negam, obviamente, o Criador, estas pessoas vão dominar. Porque vejam, aquilo que nós vemos no físico é um reflexo da batalha espiritual, da grande guerra espiritual que nós travamos há milénios, não é? Por mais que eles tentem destabilizar, e vão causar problemas, e vão trazer tribulações, nós sabemos que Deus lá de cima, ele ri-se no seu trono. Ri-se no sentido em que vocês, tu, Satanás, tu e os teus anjos podem tentar fazer todo o tipo de mal e mais algum. No final, quem reina sou eu. No final, eu vou cumprir o meu plano. Não pensemos por nem um segundo, apesar de tudo isto estar a acontecer, que alguma coisa está fora das mãos de Deus. Porque no final, ele vai destruir toda a perversidade. Vai colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Não pensemos que Satanás está a ganhar. Ele está a ter este terreno porque lhe é permitido. Deus, Cristo crucificado, continua no controle de tudo, absolutamente tudo. Nunca nos esqueçamos disso. Por mais impressionados que possamos ficar com os eventos que acontecem e que cada vez vão acontecer mais, nunca nos esqueçamos que Cristo é vitorioso, ele já venceu. Tudo o que está a acontecer é só porque Deus permite e ele vai vir e destruir tudo isso para pôr ordem no mundo. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. E eu digo mais, o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo como nunca antes. É impressionante como nós temos um grupo de virgens loucas que não entendem isso, irmãos. É impressionante como esse mundo está sendo aparelhado para o tempo do fim. A coisa vai apertar, nós não devemos ficar esperançosos com as coisas desta terra, nem com o governo de direita, de esquerda, seja qual for. Este mundo está sendo preparado para o controle social. Tem uma live que eu ia fazer sobre o país de Gana. Já está funcionando lá o sistema da besta. O dinheiro físico acabou lá, irmãos. Então você veja, a perseguição ao cristianismo vai aumentar tremendamente, irmãos, daqui para frente. Os que os missionários sofrem em países aí, uma hora chega, porque a maioria desses cristãos Nutella, esses crentes Nutella, o que é que eles pensam? Colocam a camisa com o dizer bíblico, eu acho que já é um super crente. Né? Mas não tem coragem de ir para as ruas e dizer que Jesus está voltando. A maioria desses pastores light estão no conforto dos seus apartamentos, estão só gerenciando a igreja pelo notebook, vendo a renda entrar e não estão nem aí. Não querem colocar a mão na massa para fazer a obra de Deus nessa última hora do fim. E ficam se escondendo atrás de governos conservadores. Ah, que Deus levante um governo conservador tal. É uma benção, lógico. Mas não está afim de sair e colocar a mão na massa e se expor nas ruas, nas praças e anunciar o verdadeiro arrependimento dos pecados. Então, é nesse caminho. A irmã Raquel faz uma consideração aqui. Tem alguém por trás desse envio desses muçulmanos para a Espanha, viu? Isso foi mandado, tem um grande plano por trás. Com certeza, não é de agora que está acontecendo isso, viu, irmãos? O envio desses muçulmanos para a Europa é algo que está arquitetado há muito tempo. Primeiro, isso é espiritual, porque a Europa abandonou o evangelho. Quando você pega grandes nomes, Whitefield, John Wesley, Savonarola, tantos homens ali da região da Europa que marcaram o evangelho naquele lugar, acabou, não tem mais o evangelho. O evangelho foi esquecido, esfriou na Europa. E você vai ver que a maioria dos missionários que eu converso, que eu tenho um contato, que fazem a obra na Europa, eles dizem que preferem fazer na África, porque na Europa você tem ali um conforto, você tem ali uma certa liberdade e tal, você tem água potável, você tem tudo tal, mas você não tem o coração do povo. O povo não quer saber do evangelho, o povo escarnece do evangelho, zomba do evangelho, e é que tá dando aí, irmãos, ó. Deus, esses muçulmanos, para mim, são ferramenta de juízo de Deus para o povo europeu, infelizmente. Ontem eu coloquei uma mensagem aqui do pastor americano, acho que é o Bladon, ele falando justamente sobre isso, que a Europa vai enfrentar uma escassez de alimento e a fúria de Deus está sobre, a ira de Deus está sobre a Europa.
A irmã Raquel ainda completa aqui, né? Teve um rapaz que respondeu ao repórter que nem sabia porque estava ali, junto com os outros invadindo a Espanha. Pois é. Pois é. Entra lá, irmãos, é nítido isso, quando você vê. É nítido. É isso aí, irmã. Acorda a igreja. Vou falar uma consideração aqui. Pastor Jazz, essas 13 famílias endemoniadas irão colocar o mundo cabeça para baixo. É, sim. A família dos Bilderberg, Rothschild. Estamos na reta final. E quem dá as costas para Deus? Deixa eu ver, irmãos, por que aqui Brasil agora, eu coloquei no começo da live aqui, que há a possibilidade daqui a 110 dias ter um mega terremoto na costa brasileira, principalmente pegando ali a região do Rio de Janeiro. Por que é que nós estamos vendo esses ventos de mais de 100 quilômetros no Brasil? Por que está vendo tornado no Brasil, coisa que a gente nunca viu? Está chovendo granizo, bolas de gelo caindo nas casas, matando animais, matando pessoas, ventos assombrosos acontecendo no Brasil. Por quê, irmãos? Porque o governo brasileiro, o cérebro brasileiro hoje, irmãos, é esquerdista, e o governo brasileiro é anticristão e anti-Israel. O que é que vai dar, irmãos? Vai dar juízo. Vai vir juízo. Lembra, os irmãos que estavam comigo lá na oração da manhã, eu li ontem Ezequiel 14. Ezequiel 14 fala de 3 nomes. Deus vai falar de Daniel, Deus vai falar de Jó e Deus vai falar de Noé. Daniel perseverou na oração, Jó perseverou na provação e Noé perseverou na pregação. E Deus vai dizer, mesmo que esses 3 homens notáveis estivessem em Jerusalém, eu não ia poupar a nação do juízo. Eles seriam livres do juízo. Eu ia poupá-los, mas não ia poupar nem os seus filhos, nem suas filhas, nem suas esposas. A sua parentela ia sofrer o juízo. Irmãos, você acha que Deus vai poupar o juízo porque existe uma igreja no Rio de Janeiro, porque existe uma igreja em Alagoas? Não, irmão. Deus não vai poupar o Brasil de juízo porque existe uma igreja. Irmãos, Deus vai vir com um juízo, mas vai dar livramento aos servos fiéis. Você será livre, irmãos, se você está com Deus, se você está com a sua vida no altar. Se você não... E veja, Deus falou para o profeta Ezequiel, dizendo, Ezequiel, o povo colocou... É a primeira vez que eu estudo bastante as profecias ali, eu estava vendo, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar para o profeta dizer assim, claramente, não, Deus não estava só acusando, não foi só uma acusação, Deus não estava acusando o povo somente, presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é muito sério, Deus não estava só acusando o povo porque o povo estava levantando ídolos, poste-ídolos, foi que o povo colocou o ídolo no coração. O ídolo estava no coração. Aí Deus falou, não dá. Enquanto o ídolo estava só lá, mas agora o povo colocou o ídolo no coração. Então, irmãos, cuidado para não colocar ídolos no nosso coração. Políticos, pastores, seja quem for, irmãos. O lugar... Irmãos, olha, existe uma frase que norteia de um grande homem de Deus, que ele falou o seguinte, se Deus não for primeiro na sua vida, segundo que ele não vai ser. Então, se você não prioriza Deus, irmãos, acabou. E nós estamos vendo uma geração, irmãos, que não está priorizando a Deus. Primeiro vem o trabalho, vem a luta, já amanhece o dia 100 por hora e não consegue tirar um momento para ler a Bíblia. Se você perguntar a muitos cristãos, você leu a Bíblia hoje? Eita, esqueci. Eita, nem li. Ai, meu Deus, não li a Bíblia hoje. Aí, mas já conseguiu ir atrás de notícias políticas, já conseguiu abrir o celular, já foi atrás de informações. Então, tem muitas pessoas, irmãos, que não conhecem o verdadeiro evangelho por dentro, não conhecem, irmãos, a realidade espiritual, não querem pagar um preço na oração, não querem clamar pelos filhos, pela família, não querem orar, não querem buscar. Então, esses, irmãos, serão alcançados pelo juízo de Deus, quando o juízo vir. Então, nós precisamos ser homens e mulheres, porque Daniel, Jó e Noé representam a igreja. Deus diz assim, a igreja eu vou poupar, mas o resto da nação eu vou vir com juízo. É exatamente isso. É exatamente isso.
Então, eu convido vocês, irmãos, para a gente estarmos firmes em oração. Eu vou fazer com que o meu devocional diário esteja também junto com vocês. Eu tenho feito esse devocional sozinho, mas aí o Espírito Santo tem me como faça com os meus servos também, meu filho. Faça essa comunhão, porque haverão dias difíceis. Oh, glória. Aleluia. Dias difíceis estão vindo, igreja. Muito pior do que naquele tempo da pandemia. Eu não sei se, irmãos, não é uma questão que Deus está me revelando aqui, irmãos, é questão que eu estou vendo os sinais, irmãos. Eu não sei se você, dentro do seu ser, do seu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica com o nosso, né? É uma comunicação. Então eu não consigo ver, irmãos, um cenário muito bom lá na frente. Eu consigo ver a gente numa comunhão profunda com Deus, que é o que importa agora. Mais uma vez aqui, lembrando os irmãos, que eu estou precisando agora, para o dia 16, entre o dia 15 e 16 de agosto, estou precisando de 15 cestas básicas para fazer um culto missionário, numa comunidade muito carente, muito pobre. Eu não quero chegar lá de mãos vazias. Se os irmãos sentirem um coração e quiserem ajudar, entre 90 e 80 reais é a cesta básica, os irmãos mandem o valor, a gente vai comprar e vamos fazer esse culto missionário para a honra e glória do Senhor Jesus. É tempo de pregar o evangelho. Amanhã eu estarei fazendo uma viagem missionária, estarei pregando o evangelho numa rua, numa feira, pregando e anunciando que Deus, Jesus está às portas, arrependa-se. Irmãos, a pregação na rua é essa, arrependei-vos. Eu estou saindo pregando arrependimento, e os irmãos que sentiram no coração, quer fazer um depósito para ajudar o combustível, quer ajudar na alimentação, fiquem à vontade. E eu estou precisando de Bíblias também. Os irmãos que queiram comprar Bíblias pela internet e mandar para mim, entre em contato com esse número aqui do Pix, que é o Pix da minha esposa. Os irmãos querem, eu quero mandar uma... Se o irmão não quer mandar o dinheiro, mande as Bíblias, tá, irmãos? Tem problema nenhum. Se quiser mandar o dinheiro, eu compro. Se quiser mandar as Bíblias, mande as Bíblias. Eu estou precisando de Bíblias. Nós estamos com 6 Bíblias ali. E eu preciso de Bíblias para anunciar o Evangelho e pregar. Irmãos, nós entregamos para mais de 4.000 Bíblias. E essas Bíblias estão, é semente, é a palavra de Deus. Então, os irmãos que tiver o desejo, muito obrigado, irmã Carme, pela disposição, os irmãos que tiverem a disposição de fazer isso. E eu não estou barganhando com vocês, os irmãos sabem disso, que eu estou aqui desde 2018, tá? Junto com o pastor Carlos Cardoso, né? A gente fazia live juntos, começamos o trabalho juntos, e até hoje temos uma amizade muito boa, porque teve uma pessoa que falou assim, o pastor Gesley e o pastor Carlos estão brigados. Não, irmãos, não existe isso não. Tanto eu e o pastor Carlos Cardoso temos uma amizade muito boa. Quando ele vai para Maceió, que eu posso, eu vou lá estar com ele, tá? E tenho conversado com ele, eu vou mandar até um áudio para ele, estou precisando de uma ajuda dele, que ele sempre me ajuda, eu ajudo ele quando ele precisa de mim. Nós temos uma amizade muito boa. Então, desde aquele tempo que a gente vem anunciando, irmãos, e fazendo esse trabalho, e eu estou fazendo com vocês, não é barganha. Então, os irmãos que queiram receber o e-book que eu estou dando de graça, eu estudei, eu passei um período fazendo esses e-books, e eu vou dar de graça, eu não vou cobrar R$1 por esses e-books, irmãos. E eu vou mentir não, deu vontade de vender, porque ficou tão bonitinho, tão bem elaborado, eu ia cobrar R$15,90 por cada e-book, mas eu não vou vender. O Espírito Santo me repreendeu e não deixou eu vender. E eu vou dar para os irmãos que colaboram, vocês que ajudam, vocês que investem aqui do tempo de vocês, moderadores. Olha, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmã Roseli, bem-vinda. Então, irmãos, é isso que eu estou falando para vocês. Não achem que Deus vai poupar o Brasil. Não achem que Deus vai poupar igrejas, instituições. Eu nunca fui bancado por instituição nenhuma, irmãos. Nunca nenhuma instituição chegou, vou mandar uma quantia para você fazer essa viagem. As viagens missionárias que eu fiz, irmãos, quem ajudou foram vocês, através da contribuição de vocês. Quando vocês enviar os recursos, nós convertemos os recursos em viagens missionárias, em Bíblias, cestas básicas. A gente vive assim, irmãos, fazendo a obra de Deus. E vocês têm participação nisso. Por isso que no Tribunal de Cristo, eu quero dar um abraço lá naquele dia. Eu não sei se eu vou conseguir abraçar cada um de vocês aqui enquanto estivermos na terra. Mas eu quero abraçar vocês lá no céu. E dizer, vencemos, meus irmãos. Vencemos. E nós teremos galardão no Tribunal de Cristo. Nós não seremos aqueles que vamos passar pelo fogo, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios. O apóstolo Paulo fala que muitos serão salvos
que pelo fogo, por um triz. Ou seja, vão ser salvos, mas não vão receber galardão. Nós receberemos galardão, sim. É a promessa do Senhor Jesus para aqueles que investem na obra, que trabalham na obra sem segundas intenções, porque a nossa intenção é proclamar o evangelho. Irmãos, nós já salvamos muitas almas com esse projeto. Nós conseguimos resgatar vidas, irmãos. Já agora, sábado, nós conseguimos resgatar vidas, irmãos. Uma pessoa voltou para Jesus. Aqui em Murici, onde eu moro, e eu tenho uma congregação. Essa congregação, irmãos, eu trabalho ali por amor. Eu não sou assalariado dessa igreja. Eu e minha esposa trabalhamos por amor. E nós temos ganhado muitas almas ali. E vocês, irmãos, têm participação nisso. Eu estava até conversando com a minha esposa que eu vou transmitir os cultos ao vivo para vocês verem os cultos lá na congregação que eu tomo conta, para vocês verem a realidade ali. Nós fazemos um trabalho por amor. Então, por amor à causa do evangelho. Né? Então, é isso, irmãos. Eu quero que os irmãos que queiram o e-book, adicione esse WhatsApp aqui. Eu vou estar enviando o e-book para vocês. Se eu não enviar de imediato, os irmãos aguardem um tempinho, tá? Muitas mensagens, muitos compromissos. Estou saindo de um compromisso agora. Estou fechando essa live, já vou sair para um compromisso. E talvez eu não mande de cara, mas eu vou mandar sim, tá? Os e-books para vocês. E vamos avançar. Eu estou precisando dessas quantias, tá? Para a gente poder comprar as cestas básicas. Até o dia, no máximo até o dia 16. 16 cai num domingo. Dia 15 eu quero estar fazendo esse culto. É um culto missionário, tá? Irmão Vasilascanas, Deus te abençoe, meu irmão. Missionário Gés, Deus te abençoe, assim que virá mandar a minha semeadura em nome. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Os irmãos têm que mandar o e-book. Eu quero o e-book nesse WhatsApp que é da minha esposa, tá? Da irmã Maíra Galvão, missionária Maíra Galvão. Hoje ela está fazendo aniversário. Já aproveito e dê um parabéns para ela lá. E fala do e-book, tá bom? Que vocês querem, tá? Assim que possível, ela vai me comunicando, eu já vou enviando, tá bom? E Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe vocês. Amanhã tem viagem missionária. Os irmãos orem por nós, para que nós possamos pregar o evangelho ali, anunciar o santo evangelho. Os irmãos que queiram fazer contribuição aqui via superchat, irmãos, possam fazer. Os irmãos que querem ser membros do canal, também é uma forma de ajudar, apoiar o nosso trabalho. Ser membro do canal, você vai ter algumas vantagens. Você vai receber alguns e-books a mais e vai receber também ali vídeos exclusivos, tá? Vídeos de estudos exclusivos, estudos bíblicos mesmo, estudo da palavra, tá? Sem notícia. Lógico que a gente vai fazer alusão a algumas notícias, né? Porque hoje é quase impossível não estudar escatologia e não ver as notícias. As notícias se transformaram quase algo hegemônico, né, irmãos? Das profecias bíblicas, né? Então, quando você estuda profecias bíblicas escatológicas, você vai ver as notícias e vai linkar os fatos. Mas nós vamos estudar de forma bem certinha, né? Já tem alguns vídeos gravados de aulas escatológicas. Eu estou refazendo algumas aulas, né? Porque faltou alguns pontos eu trazer, algumas dúvidas. Eu estou fazendo um mapa mental todinho das aulas, de uma aula só, mas só para os membros que assinarem, seja membro. É R$ 7,90 só, tá, irmãos, por mês. Tem irmãos aí que eu estava vendo, tem um irmão que assinava Netflix, HBO Max, não sei o que, prêmio lá, tanto coisa de streaming, e também TV por assinatura, e ele se gastava quase R$300 por mês só de assinatura dessas coisas. Ele falou, irmão, eu não vou mais assinar essas porcarias, não, eu vou mandar esse valor para o irmão comprar aí as bênçãos, para os irmãos comprar as Bíblias, para ajudar na obra missionária, vou plantar uma semente aí, e aí o irmão assina ou seja membro, paga R$7 e tem conteúdo de qualidade, né, irmãos? Tem estudo bíblico, né, tem informações, e ainda planta na obra do que está dando dinheiro para a Netflix, tem para esse pessoal que só propaga ali coisas anticristãs, né, onde o espírito do anticristo ganha. Glória a Deus. Tá aqui, irmãos, tem um Pix aqui, irmã Edna, tá? Esse aqui tá na tela, vocês não estão vendo aqui, que é mesmo, essa chave Pix aqui é o nome da minha esposa, tá? Da Maíra Galvão, Maíra Cavalcante, né, tá lá no Pix dela,
Os irmãos podem entrar também. E tem esse aqui, ó, que a irmã está colocando aqui, ó. Muito obrigado, irmã. Irmã Carmen, Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui um vídeo, irmão, já vou encerrar. Vou só colocar um vídeo aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui. Que o irmão Rubens mandou para mim junto com a sua esposa. Só para vocês verem o nível, irmãos, do avanço do anticristo, do espírito do anticristo na Terra. Olha o que esse pastor vai falar aqui, irmãos. Olha eles cavalgando com suas bandeiras pela rua principal. Então imagino que a polícia esteja garantindo que ninguém os perturbe. O que a bandeira diz. Marca assim? Pelo menos eles não estão com espadas, armas ou algo do tipo. Eles estão apenas montados em seus cavalos. Deus encherá a terra com justiça e igualdade através do Mahdi. Então eles querem o seu Mahdi. O que eu disse a vocês que estava por vir? Eu disse que eles estão pressionando pelo Mahdi. E eu disse que é isso que uau, filho. Essa é uma boa descoberta. Eles querem o seu Mahdi. E eu disse que é assim que chamam o anticristo quando ele entra em cena, ele será chamado de Mahdi. Pessoal, vocês entendem o que eu disse quando contei que o Senhor me levou à tribulação em 2014 e... No dia 6 de julho de 2014, o Senhor me tirou do meu corpo e eu fui para a tribulação. E disse que eles chamarão o anticristo de Mahdi. Ele é muçulmano. E quando ele assumir, eu disse, acredito que ele seja MBS, Mohammed bin Salman. Parece exatamente com ele. E eu disse, bem, nos dias que virão, eu disse ele parecia um homem como Mohammed bin Salman. Olha eles cavalgando com suas bandeiras Olha aí, pela rua irmãos. principal. Irmãos, veja que os muçulmanos são eles que... Qual é o método de juízo deles, né? De eliminação. Degolando o pescoço. Então, veja, a perseguição, quando ela vir no governo do anticristo, vai vir por esse sistema aí, irmãos. Eles estão tomando o mundo inteiro, entendeu? E eles têm uma raiva dos cristãos, uma raiva de Jesus, dos servos de Jesus. Eles detestam Jesus. Irmãos, os irmãos estão achando que é brincadeira. Muito obrigado, irmã Carmen, pelo apoio. Amém, irmão Rubens. Eu sei que tu és homem de palavra, rapaz. Tu és uma bênção. Você e a irmã Dinanda são uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, irmãos, pelo... Tá aqui, tá, irmãos? O Pix, a irmã colocou o Pix aí, tá o nome da minha esposa. E esse aqui é o número do telefone, tá? Ele é Pix e é o contato da minha esposa, onde vocês vão adquirir os e-books, tá? Todo o mês tem um e-book, tá? Mês passado eu enviei o e-book, esse mês agora que vai entrar em agosto vai ter novos e-books, tá bom? Para os irmãos que ajudam. Primeiro vocês que estão aqui na live, vocês que compartilham nos status. Irmãos, se cada um de vocês compartilhar uma live minha no status e compartilhar um projeto missionário nosso no status de vocês, irmãos, vocês não sabem como vocês nos ajudam, irmãos. É uma forma de divulgar o trabalho, esse trabalho ajuda muito, irmãos. Então, se você não pode, no momento, ajudar de forma financeira, faça isso, irmãos. Bom? Irmãos, olha, sobre avivamento, a irmã Raquel me fala aqui, né? Sobre avivamento. Eu já falei uma vez sobre avivamento aqui. O avivamento, irmãos, que eu creio, é o avivamento pessoal. É o avivamento pessoal. Eu creio, irmãos, que haverá um avivamento pessoal. Muita gente vai se converter. Eu creio, irmãos, que muita gente vai receber o batismo do Santo. Mas esse avivamento institucional que falam aí, eu não creio, tá? Porque esse avivamento institucional dessas igrejas que tem por aí, né, que falam, tá vendo um grande avivamento. Na verdade, esses avivamentos, eles dão lugar para o homem. Quem entra em evidência é um pregador, é um cantor, né? E esse avivamento que o homem está no centro não é um avivamento bíblico. Não é um avivamento de Deus. O avivamento verdadeiro, irmãos, é aquele avivamento pessoal. É um quebrantamento, um arrependimento dos pecados. As pessoas se arrependem, né, dos seus pecados. A irmã Carmen está no mesmo espírito que eu aqui. Ó. Isso é avivamento, irmã Carmen. Bem colocado. Eu entendo assim. Você vai ver, irmãos, que quando Jesus começa o ministério, ali em Marcos, a primeira coisa que ele fala é arrependei-vos.
Arrependei-vos. Você vai ver que no livro do profeta Oséias, o que o profeta Oséias mais fala é arrependimento, irmãos. Arrependa-se dos seus pecados, para que haja uma restauração. A restauração é o avivamento. Quando você restaura o seu altar, quando você restaura a sua vida de oração, a primeira coisa que os cristãos primitivos perguntavam para o outro, quando se viam, nós temos uma mania quando a gente encontra uma pessoa conhecida, um irmão, e aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Antigamente a pergunta era, irmãos, meu irmão, a pergunta é fazer, como é que está a sua vida de oração? Se você fazer isso hoje, o irmão vai se sentir constrangido. Irmão, quer saber da minha vida de oração? O que é que eu tenho a ver com a minha vida de oração? É minha, irmão. Eu não devo minha vida de oração para ninguém, né? O irmão vai se chatear. Mas ali existe um cuidado dos irmãos um com o outro. Irmão, se você não está orando, você está correndo o risco de ficar no arrebatamento. Você está correndo o risco de ir para o inferno. Crente que não ora, irmãos, ele está correndo o risco de ir para o inferno. Irmão Gesley, será? É lógico, porque se você não ora, você vai perder o temor de Deus. Você não vai ficar santo. A oração te santifica. A leitura da palavra te limpa. Jesus falou para os discípulos, vocês estão limpos pela palavra. A palavra, ela limpa. O arrebatamento já aconteceu e quem está presenciando esse momento não era digno. Não entendi o que o irmão quis falar aí. O irmão dizendo que o arrebatamento já aconteceu. Meu Deus. Eu te convido a fazer parte do curso, viu, tá? Lá dos membros. Não há base bíblica e nem sustentação hermenêutica que nós estamos vivendo a grande tribulação, tá? Isso não é a grande tribulação. Longe disso. O máximo que nós estamos vivendo são os princípios das dores. Entendeu? Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, mais uma vez aqui anunciando, estaremos no dia 15, no máximo dia 16, fazendo o culto missionário, entregando 15 cestas básicas. Os irmãos sentindo um desejo no coração, quiser fazer a oferta para comprar, está entre 80 e 90 reais. Se você quiser fazer uma oferta de 80 ou 90 reais, vai estar nos ajudando a comprar as cestas básicas e fazer o trabalho missionário que vai acontecer esse mês, tá, irmãos? É hora de pregar o evangelho. Amanhã estaremos pregando o evangelho na cidade de Branquinhas. E eu quero agradecer a vocês, irmãos, cada um de vocês que entraram aqui na live. As lives, irmãos, geralmente serão no horário das 4 horas da tarde, mas hoje, porque foi aniversário da minha esposa, eu entrei um pouco mais cedo, tá bom? São 2 horários muito bons que eu vi aqui, tanto esse agora de 2 horas, como de 4 horas, foram horários muito bons de lives aqui com vocês. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui ao vivo conosco, e Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar vocês aqui, irmãos, com o nosso projeto, né, um vídeo do projeto missionário, e amanhã tem projeto missionário, irmãos. Vamos cair na estrada amanhã, anunciando Jesus, anunciando o arrependimento dos pecados. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus. Irmã Carmen, tu és uma bênção, irmão Rubens, irmã Dinanda, tantos irmãos então, a irmã que deixou as joias aí, minha irmã, bênção, deixa eu olhar aqui, a irmã Elisa, que deixou as joias, que ajuda muito o canal, isso destrava o algoritmo. Olha, é uma bênção. Deixa eu colocar aqui a irmã que abençoou com as joias aqui. A irmã Elizabeth, irmão, Deus abençoe minha irmã pelas joias, viu? Só Deus para recompensá-la. Os irmãos que querem ser membros, assine o Seja Membro, tá? É baratinho e você vai ter muitos benefícios, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Agora vos falar de um banco que foi aberto na terra da Palestina, na cidade, no deserto. O dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos nossos